Bom, meus prezados amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. Ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta número 72, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual a fonte da inteligência? E os espíritos responderam: já o dissemos, a inteligência universal. Mas Allan Kardec fez a pergunta número 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? E os espíritos responderam: isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é deste número. Então aqui os espíritos nos falam da inteligência universal e falam que existe da nossa relação com a inteligência universal um padrão de assimilação que ainda não nos é dado compreender bem. Mas deste tempo em que esta resposta foi colocada até os dias de hoje, muitos novos conhecimentos foram inseridos ao contexto da doutrina espírita. E hoje, com base em muitos outros estudos que foram trazidos do plano espiritual, através de Joana de Ângeles, através de André Luiz e muitos outros espíritos, nós já podemos ter algumas conclusões que vão nos levando aos poucos a ter uma compreensão maior disso. A partir da conclusão da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus, ampliando-se com os novos conhecimentos de agora, podemos ter algumas visualizações, algumas imaginações, algumas conclusões de que nós somos como se fôssemos uma estrutura holográfica de todo o universo. Quando Deus criou o princípio inteligente, e este princípio inteligente ainda não era um espírito, o princípio inteligente já continha em si todo o potencial ou toda a inteligência que todo o universo contém. Mas esta inteligência do universo inteiro, que contém em si todos os conhecimentos, todas as forças imanentes do universo, consequentemente, todas as verdades divinas contidas na palavra de Deus, que é a própria natureza, que é o próprio universo, que é a própria criação, não estava revelada de forma consciente dentro do princípio inteligente, porque o princípio inteligente era apenas uma energia. Quando ele se ligou ao princípio material e criou-se o fluido cósmico universal, toda a matéria que passou a se constituir a partir do fluido cósmico universal se tornou absolutamente inteligente, porque a matéria é inteligente. Ela não é individualidade e também não é consciência, mas ela é inteligente. Quanto mais se aprofunda no estudo da física, mais se encontra uma forma organizada e inteligente a partir do comportamento de tudo que há de material, dos elementos fundamentais da matéria, dos quais são constituídos elétrons, prótons e nêutrons e átomos, também as galáxias e também o universo. Mas, à medida que o princípio inteligente se desenvolve, na realidade, aquilo que nós chamamos de aprendizado se envolve num contexto errôneo da palavra. Nunca houve o aprendizado. O que há é a descoberta. Porque desde o princípio inteligente até se tornar o espírito, todo o conhecimento, todas as potencialidades estão encobertas. Encobertas pela ausência da individualidade, encobertas pela ausência da consciência e encobertas pela ligação com a matéria. Porque num primeiro momento, o princípio inteligente se uniu à matéria. E ao se unir à matéria, ele ficou submetido à matéria densa, mas ao mesmo tempo com o poder de utilizar da matéria para evoluir.
E esta evolução significaria libertar-se da própria matéria. E todas as suas potencialidades ficaram cobertas pela matéria, sendo que a sua evolução, no rumo de adquirir individualidade e consciência, o colocavam numa direção absolutamente certa de descobrir suas potencialidades a partir do momento que se tornasse espírito. E este momento começou quando ele adquiriu individualidade e consciência. Começou. Então nós estamos agora num processo cada vez mais acelerado de desenvolvimento de nossa inteligência. E este desenvolvimento é a descoberta daquilo que está coberto, a descoberta da inteligência, a descoberta da razão, o desenvolvimento de nossas potencialidades ocultas, que são tão grandes a ponto de Jesus se referir a nós como deuses. Ele diz: vós sois deuses. Mas esses poderes ainda estão encobertos na materialidade, na nossa incapacidade de ser livres e no nosso atraso de ainda produzir muita sujeira mental, porque convivemos com sentimentos de baixo teor vibratório, ódios, mágoas, ciúmes, invejas. E isto nos aprisiona, densifica nossos perispíritos, tornando-os pesados e densos, consequentemente nos impossibilitando de ser desmaterializados, de ser mais desmaterializados. E esta desmaterialização nos conecta com a fonte divina da inteligência, que é a inteligência universal, que é oriunda de Deus. E a sujeira mental nos impede esta conexão. E aí ficamos limitados ao nosso mundo, ainda deficiente, por conta de nossa própria deficiência de nos tornarmos livres. Porque a evolução até chegar ao homem, ela é concatenada como elos de uma corrente, onde cada espécie, seja no reino vegetal, seja no reino animal, cada espécie é mais evoluída do que a espécie anterior. Cada elemento é mais evoluído do que o elemento anterior. E o princípio inteligente salta de um para o outro como elos de uma corrente onde ele não tem escolha. Porque a evolução natural o conecta nesses elos. O elo atual o conecta ao elo seguinte. E isso não é opcional. Mas quando se chega à espécie humana e adquire-se a razão, e a razão o obriga a ligar-se ao livre-arbítrio, onde existe a escolha. E tudo que eu sou agora é fruto de minhas escolhas. E tudo que serei também serão objetos de minhas escolhas atuais. E se eu escolho conservar hábitos mentais que sujam o meu perispírito, eu me mantenho aprisionado a esses hábitos mentais e à energia deles decorrentes. Mas se eu escolho abandonar todos os pesos, tomando sobre mim o jugo leve que me liberta de todas as mazelas humanas, eu me ligo à inteligência suprema, à causa primária de todas as coisas. E aí minha mente flui na direção de todos os conhecimentos, de todo o saber, de toda a bondade, de toda a perfeição. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.